E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa. E o vídeo de hoje, gente, eu vou falar sobre livros que me mostraram um lado ruim do ser humano. Me mostraram muito da realidade do que as coisas que a gente vive. Realidades que muitas vezes eu não conhecia, ou conhecia, mas eu não tinha tantos detalhes quanto esses livros me ajudaram. Então assim, ele mostra o lado ruim do ser humano, mas ele, na verdade, são livros muito importantes, eu acho, pra construção de quem eu sou hoje, das coisas que eu acredito, das coisas que eu vejo no mundo. Então é aquele livro que tem ele é muito realista, sabe? Ele tem aquela pegada. Alguns livros aqui, como eu vou mostrar pra vocês, eles até se passam em épocas específicas que aconteceram e tal. Então também tem um conhecimento histórico muito legal, que pra mim foi muito enriquecedor. Então eu espero que, se vocês não tenham lido algum desses livros, peguem pra ler, porque vai ser difícil, porque realidade dói, a porrada vai doer, mas ao mesmo tempo eu acho que vai te mudar como pessoa, sabe? Vai te melhorar como pessoa, na verdade, acredito eu. Espero que sim. Ou não. Mas de qualquer jeito, livro, eu sempre falo sobre isso. Eu acho que o livro, existe uma coisa de ficção no geral. A gente endeusa muito o livro, mas o livro, eu tô falando de ficção, não tô falando de não ficção aqui. A ficção, ela existe, obviamente, pra entreter, mas é um entretenimento que acaba muitas vezes mostrando muitas coisas pra gente, ensinando muita coisa. Não é obrigação do autor ensinar necessariamente coisas pra gente, né? O autor pode fazer uma literatura de puro entretenimento, uma farofona, e tá tudo bem. Eu adoro, falo delas aqui o tempo inteiro, acho uma delícia, e acho que muitas vezes na vida a gente quer isso, a gente quer escapar. Então eu vou falar aqui de alguns livros que talvez você pense assim, não tô no momento pra ler, porque no momento eu quero ler um romancezão bem farofa, eu quero ler, sei lá, uma fantasia bem doidona. Então, tipo assim, não necessariamente é o livro pro seu momento, mas quando chegar o seu momento, são livros muito bons que eu normalmente prefiro ler. Hoje em dia eu tenho lido muito mais esse estilo de livro até do que as coisas mais farofonas, mas sou o maior defensor da farofa, tá? Então não me confunda. Eu vim aqui pra falar de coisa boa, independente se ela vai te edificar ou não, entendeu? Ela vai edificar a sua vida ou não vai? Não interessa. O que interessa é que você tá lendo, gostando, se divertindo, isso que importa. Mas a gente pode se divertir com a mão na consciência. E vamos começar, que eu tenho um monte de coisa pra mostrar, vários livros aqui que eu separei, enfim, vamos lá. Antes de começar, por favor, se inscreve no canal que me ajuda muito, me siga nas redes sociais, manda esse vídeo pros seus amigos, posta nos seus stories, posta no Twitter, retuita quando você vê a gente postando lá, divulgando vídeo, retuita, dá RT, a gente ajuda muito, porque a gente sabe que algoritmo é aquilo, não dá pra gente confiar neles, entendeu? Preciso da ajuda de vocês pra me ajudar a divulgação, porque é sempre muito difícil, cada vez é mais difícil, tem mais gente fazendo, tem mais conteúdo, tem mais coisa acontecendo, tem mais rede social, então a gente precisa se ajudar, a nossa comunidade, peço muita ajuda de vocês, pra que esses vídeos, não só esse, mas todo o canal, cheguem em mais pessoas cada vez mais, tá? Muito obrigado. O primeiro livro que eu separei aqui é um clássico. Aí você vai falar assim, ah lá, falou de farofa, já vem falar de clássico. Não, mas ele é um clássico que eu li esse ano e que, durante a leitura desse livro, eu tava assim, um pouco... Eu não sei se eu tava assim, me perguntando, será que eu tô curtindo? Será que eu não tô? Será que tá sendo muito bom? Será que não tá? Porque ele é um livro que foi escrito há muitos anos atrás, e eu não tenho muita experiência com livros escritos há, sei lá, 100, 200 anos atrás, mas ao mesmo tempo, depois que eu engrenei nele, e principalmente quando eu terminei, que eu refleti sobre ele, eu falei, cacete, esse livro é muito legal. E é o Frankenstein, ou Frankenstein, da Mary Shelley, como você preferir chamar, que é classicaço, né? Esse livro é famosaço também, eu tenho ele na minha estante há muito tempo, e finalmente esse ano eu dei uma chance pra ele, até porque o que é legal de Frankenstein é que ele é um clássico que não é grande. Dependendo da edição que você pegar, ele vai ter 200 e poucas páginas, eu li no meu Kindle, então sim, foi uma leitura que eu não vou dizer que ela é muito rápida, exatamente porque tem essa coisa da linguagem que você tem que se acostumar no começo, mas depois ela vai numa boa, e é um livro curto que você consegue ler com uma certa rapidez. E o que é legal desse livro? Esse livro conta a história de um cientista que ele tá ali, né, tipo, frustrado um pouco com várias coisas que ele não conseguiu fazer na vida dele, ele nunca teve muito sucesso, ele nunca conseguiu chegar onde ele queria chegar, e ele decide que ele vai recriar um humano, um ser humano, ou não, na verdade, ele vai criar uma coisa viva. E aí ele vai, né, juntando partes e tal, fazendo várias paradas e tal, até que ele consegue criar esse ser, que na verdade não se chama Frankenstein, sempre, né, muito importante relembrar. O nome do protagonista, do cientista, é Victor Frankenstein. Eu vou falar Frankenstein porque é como a maioria das pessoas falam, eu falo e tal, mas eu acho que não é a pronúncia mais correta. Mas o Victor, ele cria esse ser que na verdade não tem nome, né? Então muita gente acha que Frankenstein é o nome da coisa, mas ele chama de coisa, de monstro, de criatura, enfim. Vou usar esses termos aqui pra falar desse ser
ser que ele criou, que é um ser enorme, horroroso, feio, estranho, ele é realmente demoníaco, monstruoso. Assim, fisicamente, a aparência dele é horrorosa, porque ele foi um misturado de muitas coisas, né? Tem muito aquela expressão, eu joguei um monte de coisa e fiz um Frankenstein, é tipo isso. Ou então, é um Frankenstein de alguma coisa, a gente falava muito isso no trabalho. Tipo, você pega uma informação daqui, de uma área, pega informação de outra área, aí coloca uma planilha daqui, pega não sei o que, monta um negócio e é um Frankenstein, tipo, né? Que é uma coisa pegando de vários lugares. E aí, depois que essa coisa ganha vida, o Victor, que é o cientista, ele fica aterrorizado, ele fica assustado, abismado, e tipo assim, ele foge e larga a coisa lá pra ela, tipo, morrer. Só que a coisa não morre, a coisa começa a vagar pelo mundo, sem saber o que... Ela não sabe de nada, ela tem consciência, mas ela não teve um passado, então ela não aprendeu nada sobre nada, ela vai ter que aprender tudo do zero. E o Victor, ele foge. Até que essa coisa, essa criatura, ela vai passando por algumas experiências com outros seres humanos que ela vai encontrando pelo caminho dela. E ela vai tendo muitos problemas, porque as pessoas todas olham pra ela e acham ela um demônio, um monstro, uma coisa horrorosa, porque ela é fisicamente muito fora do que é esperado, fora dos padrões, né? Até que essa coisa decide que ela vai atrás do Victor, porque ela fala, tipo assim, esse cara me criou, me jogou aí, eu quero meio que me vingar dele. Então, basicamente, essa é a sinopse do livro. O que é muito foda desse livro? É um livro de, sei lá, eu vou até pegar aqui exatamente quando esse livro foi publicado, gente. A primeira publicação dele foi em 1º de janeiro de 1818. Então, ou seja, em 2018, esse livro completou 200 anos. A gente tá agora em 2022, o livro tem 204 anos de existência. Esse livro foi publicado 200 e poucos anos atrás. E é incrível como ele mostra um traço do ser humano que é muito evidente até hoje e que muito possivelmente vai continuar sendo enquanto a gente existir. Essa coisa de medo, nojo e ódio do que não é comum, do que não é o padrão, do que ele não conhece. E isso é uma parada que ela fundamenta todos os preconceitos, todas as opressões que você pode imaginar. Machismo, homofobia, transfobia, gordofobia, absolutamente todas as opressões que a gente hoje tem nome, dá nome, entende, estuda, reconhece, discute, etc. entre a gente. Naquela época, devia ser um conhecimento tão, um pensamento tão menor, menos desenvolvido do que ele é hoje, e mesmo assim a Mary Shelley, ela conseguiu trazer isso pra realidade e deixar que esse livro seja pertinente e necessário até hoje, porque ele mostra exatamente isso, como o ser humano não sabe lidar com o diferente, ele não sabe lidar com o que ele não conhece, ele não sabe lidar com outras culturas, ele não sabe lidar com outras formas de vivenciar a vida, com outros pontos de vista. A gente tem uma arrogância nossa. Mesmo as pessoas mais desconstruídas, eu acho que o ímpeto, o primeiro sentimento, a primeira coisa que a gente vê quando a gente vê uma coisa nova é meio que negar. É tipo, isso não é bom, isso não é legal, isso não vai dar certo, isso não vai ser bom. E não só em relação à opressão pelo físico, né, ou pelo jeito, ou etc, mas até pra coisas corriqueiras do nosso dia a dia, né? Quando a gente encara uma coisa, uma movimentação normal do mundo e a gente imediatamente recusa. Fala, tipo, não, isso eu não quero, não, isso eu não aceito. Por exemplo, a discussão de linguagem neutra e tal, que tem muita gente que ainda resiste demais. Muita gente, a grande maioria das pessoas resiste demais. Então, assim, a gente pode encaixar e fazer um paralelo de Frankenstein com tanta coisa na realidade de hoje, e é tão incrível como esse livro é atemporal, sabe? Mesmo ele tendo se passado em 1818, em 2022 a gente, tipo assim, ele faz mais sentido talvez hoje do que naquela época, pra você ter noção. E o que é legal, que Frankenstein tá disponível pra você ler gratuitamente se você tiver a assinatura do Kindle Unlimited. Se você não tem a assinatura do Kindle Unlimited ainda, eu sempre falo pra vocês, é muito fácil, é muito bom. Tanto é que tem muita gente que tem. Eu conheço um monte de gente que assina, eu assino há muitos anos. Você consegue testar por 30 dias de graça, olha isso. Você testa 30 dias. Se você não gostar, você cancela e não vai ser pago, não vai ser faturado, não vai sair do seu dinheiro, entendeu? E nesses 30 dias, você pode experimentar, conhecer mais o catálogo, ler algum livro, entender melhor como é que funciona. Você não precisa ter o aparelho Kindle, eu sempre falo isso, você pode ler no seu celular ou no seu tablet. E depois desse primeiro mês gratuito, você paga R$19,90 por mês e você pode pegar até 20 livros ao mesmo tempo. Não significa que você só vai ler 20 livros não, tá? Não é tipo R$19,90 pra ler 20 livros. É R$19,90 e você pode ler todo o catálogo do Kindle Unlimited. Todo, absolutamente todo ele. Ah, eu quero ler 100 livros em um mês. Boa sorte, eu acho que você é uma grande doida. Você pode fazer isso se você quiser. Só que você pode pegar 20 simultaneamente e aí quando chegar no 21º, você tem que devolver um dos 20 anteriores, beleza? Então eu vou deixar aqui pra vocês o link na descrição. Inclusive, se vocês assinarem o Kindle Unlimited usando esse link, ajuda muito o canal, sempre muito importante, não se esqueçam disso. Não só pra Kindle Unlimited, mas pra qualquer livro que eu fale aqui, da Amazon. Eu sempre deixo o link da Amazon aqui na descrição de cada um dos títulos pra vocês comprarem, ajudar o canal. Mas se vocês comprarem qualquer outra coisa no site da Amazon, uma geladeira também ajuda, tá? Não precisa ser livro, não. Entrou pelo livro e comprou um na televisão, também ajuda a gente, tá? Mas o Kindle Unlimited é muito legal, tem muito livro bom lá, tem muito livro nacional, tem muito livro gringo, tem muito livro hypado, tem muita coisa lá, tá? Eu já falei e venho falando pra vocês há um tempo, já tem 5 meses que eu
tenho feito um trabalho com a Amazon onde a gente fala de vários livros aqui no canal e nas redes sociais também. Então eu já falei bastante, tem muitas ideias, muitas sugestões de títulos aí entre os meus vídeos. Quem acompanha aqui o canal sabe, tá? Deixa aqui embaixo o link pra vocês assinarem. O próximo livro é um que eu falei há um tempo atrás, eu li esse ano, não me lembro em que momento do ano, mas foi mais no começo do ano, foi O Herdeiras do Mar, da Mary Lynn Brecht. Esse é um livro duro, ele é um livro, assim, é um livro fluido, não é difícil de ler, ele é rápido de ler, mas ele é um livro cruel, porque ele conta a história na época ali, 1940, época ali, o iníciozinho da Segunda Guerra Mundial, que o Japão, ele invadiu a Coreia e ele dominou a Coreia, né? E aí o que os japoneses faziam? Eles sequestravam mulheres coreanas, na maioria das vezes jovens coreanas, para elas servirem de escravas sexuais pro exército japonês. Então o exército japonês que estava lutando nas guerras, etc., eles entendiam que era importante pro soldado praticar o ato. E aí eles tinham esses lugares, essas casas, né, onde várias mulheres moravam ali e os soldados iam ali e faziam o que vocês já imaginam que eles faziam. Então, assim, muito cruel, mas é algo que realmente aconteceu. Importante a gente entender, importante a gente conhecer a história do mundo, entender quanto a Coreia sofreu nessa época. Depois disso, depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, a Coreia acabou tendo uma guerra interna que se dividiu também entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Isso também é falado no livro, também tem um impacto na história do livro. Então, assim, é muito foda. Pra quem tem curiosidade sobre esses países asiáticos, entender um pouco como foi a Segunda Guerra, pra quem gosta de falar também sobre guerra, porque também é outro aspecto histórico muito interessante, péssimo, né, que tem acontecido, mas muito interessante pra gente entender coisas que acontecem e são reflexos na nossa vida até hoje, né? Esse livro é muito bom, mas ele é muito cruel, porque ele vai contar a história de uma menina, que era uma filha de uma família, era uma história fictícia, mas essa menina, ela foi sequestrada pelos japoneses e ela tem que passar por todas essas coisas absurdas, e a família dela passa anos e anos e anos, décadas e décadas tentando reencontrar a irmã. Acontece até hoje vários protestos ou manifestações no geral, assim, de lembrar dessas mulheres que foram sequestradas, que foram mortas, que morreram, que conseguiram voltar, algumas sim, outras não, na época da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, é um livro incrível. Outro livro que eu li há uns anos atrás, já falei muito aqui no canal, foi uma das minhas leituras favoritas daquele ano, foi a minha leitura favorita daquele ano, e uma das minhas favoritas da vida é O Ódio que Você Semeia, da Angie Thomas. Esse é um livro mais voltado pro público jovem, mas é incrível como ele retrata a questão da violência policial contra a população negra. Então é um livro muito bom, e eu falo muito desse livro também, e sempre que eu falo desse livro eu gosto de relembrar que ele é um livro que tem um aspecto divertido, mesmo que ele tenha uma carga muito pesada, porque a personagem principal, ela perde o melhor amigo pra uma violência policial, por um policial que dá um tiro nesse menino, achando que esse menino ia revidar, ia puxar uma arma, etc, numa blitz, e ela é a única testemunha, a única evidência do que aconteceu ali. Eventualmente ela vai acabar se posicionando sobre aquilo, mas enfim, imagina o quanto de hate essa menina não recebe, o quanto de ameaça, de medo a família toda sofre. Fala muito também sobre os guetos, sabe? Onde a população negra, em alguns lugares dos Estados Unidos, elas são praticamente todo mundo que é negro mora naquele mesmo bairro, naquele mesmo lugar, e como aquele lugar ele é muito mal visto pela população branca nos arredores. Enfim, esse livro é muito bom de verdade. A Angie foi, assim, uma mestra em fazer uma literatura pro jovem, trazendo realidade, mas ao mesmo tempo trazendo outros aspectos da vida do jovem, relacionamentos, namoros, amizades, escola e tal. Então, assim, esse livro é foda. E aí eu quis trazer também, já que a gente tá falando sobre violência policial, eu quis trazer também O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, que é um livro nacional, que eu li recentemente, porque esse livro ele também fala de violência policial, mas ele me abriu muitos olhos, na verdade, pra auto-identificação preta. Pra quando a própria pessoa preta, ela, eventualmente, o momento em que ela chega à conclusão, durante a infância, durante a adolescência, durante, às vezes, até a fase adulta, de que ela é uma pessoa preta e de que isso vai ser impactante na vida dela pro resto da vida e que ela vai ter uma vivência diferente das pessoas brancas. Por mais que a gente não quisesse que fosse assim, que seja assim, a gente sabe que é. E esse livro fala exatamente sobre isso. Fala exatamente sobre o momento em que o nosso personagem, que acaba morrendo depois, sofre uma violência policial aos 50 e poucos anos de idade, nesse momento em que ele começa a se enxergar como pessoa preta, enxergar as outras pessoas, e ele tem um relacionamento com uma menina branca, e isso também é muito foda, porque também o Jefferson escreveu de uma maneira incrível o como que essa autodescoberta e como isso impactou no relacionamento com ela. Porque ela mesmo virava pra ele e ela falava assim, chega de militância, sabe? Então assim, esse livro também é muito bom. Um dos meus favoritos do ano, com certeza eu vou falar dele na minha lista de favoritos, eu ainda não sei em qual posição ele vai ficar. Eu não refleti sobre em que lugar ele vai entrar, mas ele é um livro muito bom pra gente que é branco e a gente acha que já conversou, já pesquisou, já viu filmes, já leu livros, tem amigos, etc. E
mesmo assim a gente sempre descobre uma coisa nova que a gente não sabia antes ou que a gente não refletia sobre antes. Então esse livro é muito legal. Um outro livro que eu acabei de ler agora também, Uma Questão de Química, da Bonnie Garmus. Eu vou falar desse livro diversas vezes, eu acho, aqui nesse canal. Se preparem, tá? Vou falar dele várias vezes. Uma Questão de Química, e o que é legal é que ele tem uma jacket também. Então essa é uma capa e ele tem essa outra capa, como você preferir. Esse livro, ele conta a história de uma mulher nos anos 60, 50, 60 na verdade, que ela trabalhava no departamento de química de um instituto. Ela trabalhava com química e é uma área super dominada pelos homens, então ela sofria muita agressão de outros homens, de outras mulheres. Quando ela tava estudando, né, na faculdade, na universidade, ela foi estuprada pelo orientador dela de trabalho, de TCC, etc. Então, assim, ele é um livro que ele conta muito a história de como era ser uma mulher cientista nos anos 50, mesmo esse livro se passando nos Estados Unidos. Então você já imagina em outros lugares do mundo como pode ser até muito pior. E o que é legal é que essa mulher, eventualmente ela vira apresentadora de um programa de culinária, mas ela não aceita esse papel de mulher fazendo comida padrão, sabe? Tradicional. Ela quer ser uma mulher que ela ensina química para as donas de casa, para que elas usem a química na hora de cozinhar. Então esse é um livro que mostra muito como que era ser uma mulher num geral, nos anos 50 e 60, lá nos Estados Unidos, obviamente, mas a gente consegue ter uma ideia em outros lugares também como que era. E depois, como que é ser uma mulher que trabalha num departamento, numa área muito dominada por homens, né? Então, as coisas que ela passa... Esse livro é incrível, gente. Esse livro é sensacional. Depois eu vou entrar em mais detalhes sobre ele, mas eu quis trazer essa pegada de o que você vai encontrar nesse livro que pode mudar a sua percepção de mundo. Um que eu não preciso me estender muito, então eu vou ser bem resumido, é o É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover, que eu já falei pra vocês diversas vezes que me abriu muitos olhos sobre os relacionamentos abusivos, principalmente como que a mulher passa por isso, e a mulher engravida, e como que isso impacta na mulher grávida, tendo um marido abusivo, e como que ela sai disso, como uma rede de apoio é importante. Enfim, tudo isso, e não só essa mulher, ela passou também por uma situação de abuso dentro da própria família, porque o pai batia na mãe, o pai batia nela, então ela acabou tendo uma experiência muito parecida com a experiência que a mãe dela teve, né, quando ela era criança e adolescente. Então esse é um livro que, pra mim, ele me abriu muito o olhar, porque eu nunca tive um relacionamento abusivo dessa forma. Eu sou um homem cis, então eu nunca vivenciei essa situação, eu nunca vivenciei essa história. É uma pena que Colleen Hoover e esse livro seja voltado, né, para um público feminino. E a maioria dos homens que vão ler esse livro vão ser homens gays, que já vivenciam, ou já até às vezes vivenciam, porque se relacionam com homens, e se relacionar com um homem muitas vezes pode ser um grande problema, como a gente bem sabe. Mas o homem gay, ele acaba tendo um círculo de mulheres em volta dele, eu pelo menos acho isso, comigo é muito assim, então ele acaba conversando e tendo uma exposição maior sobre esse assunto do que homens cis héteros, né? Mas pra mim, mesmo eu sendo um homem gay, eu tinha pouca ideia de como isso funcionava na prática. Você vê aquela coisa da novela, aquela coisa do filme, mas eu achei muito interessante ver como a Colleen Hoover abordou aqui nesse livro. Embora tenha um monte de gente que acha que não é bom, que não sei o que não é realista, etc. Pra mim foi bom porque eu não tinha uma experiência pessoal que pudesse ser comparada, tá? Mas enfim, amo demais, vocês sabem. Um outro livro que me abriu também muitos olhos, que eu li recentemente sobre algumas coisas relacionadas à família, foi o Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay, porque esse livro fala sobre divórcio e como isso impacta na vida da criança e do adolescente. Eu acho que eu já contei pra vocês, acho que até quando eu falei desse livro de uma última vez aqui, eu não passei por um divórcio, mas a minha mãe e meu pai, eles nunca tiveram um relacionamento oficial. Meu pai... enfim, coisas. Meu pai era casado, minha mãe... Na verdade, meu pai conheceu minha mãe antes, aí depois ele casou com uma outra pessoa, aí depois ele teve um filho, que eu, no caso, com a minha mãe, sendo que ele era casado ainda, então eu sou o bastardo. E aí ninguém da minha família, por parte de pai, sabia que eu existia, até meus 15 anos de idade. Meu sobrenome mudou quando eu tinha 13. Tem muitas coisas que eu posso contar pra vocês sobre esse assunto, mas eu evito porque é uma história que é muito de outras pessoas também, não só minha, né? Então eu deixo baixo, porque eu tenho uma irmã que eu amo, que mora com meu pai até hoje. Eu tenho uma outra irmã mais velha, que é filha dessa outra mulher, que, né, toda minha mãe ainda tá viva. Então assim, o dia que todo mundo tiver morrido, talvez eu conte aquelas. Mas esse é um livro que fala sobre um assunto que ele tem uma conexão comigo, mas não tem. Porque, no caso aqui, os pais, eles são muito ausentes. Eles só estavam preocupados um com o outro. E aí tem o divórcio, e aí o pai quer se afastar da mãe, e aí ele se afasta da filha junto. E a mãe, ela acaba, tipo assim, meio que renunciando à maternidade, depois que ela acaba perdendo o pai. E essa garota, ela meio que tem que se criar sozinha. Não é o meu caso, minha mãe sempre foi uma super batalhadora, me sustentou sozinha, sem pensão, enfim, outros detalhes
metade da história. Então eu entendo um pouco o que é não ter uma mãe e um pai, que eu não tive uma mãe e um pai dentro de casa, e basicamente eu não considero que eu tenha tido um pai, efetivamente. Mas aqui tem essa outra questão do divórcio e como as pessoas, elas esquecem um pouco do papel da criança às vezes, né? Não pensam que pra criança o divórcio é muito traumático. Ele pode ser muito traumático, não necessariamente vai ser, mas ele pode ser muito traumático. E o papel dos pais, como adultos, é de evitar que a criança sofra nessa situação. Ela vai ter algum sofrimento, mas que sofra o mínimo possível. E esse livro mostra como às vezes as pessoas são egoístas e imaturas, mesmo sendo pais. Aquela coisa, né? É uma reflexão que a gente faz muito isso. Eu tenho 30 e poucos anos de idade, mas a gente demora muito. Eu ainda não me vejo como um adulto. Eu às vezes me olho, me vejo, para assim, eu tenho coisas da minha vida, né, que eu tenho que fazer, resolver, que são coisas de adulto, mas dentro da nossa cabeça acho que a gente é adolescente pro resto da vida, gente, sendo bem sincero. Eu acho que a gente a nossa autopercepção é muito como adolescente. Embora eu conheça pessoas que se veem como idosas. Tipo assim, tem 30 e poucos anos de idade e se colocam em situações de tipo, isso não é bom pra minha idade. Eu não posso fazer isso pra minha idade. Eu sou zero assim. Por isso que eu tô fazendo palhaçada na internet. Eu falo, tudo bem, só a galera tá criando conteúdo, tem 19 anos de idade, eu tenho 33. Vida que segue. Outro livro que eu trouxe aqui também é um livro que eu li esse ano também, que eu falei recentemente, é O Meu Policial, que eu não, da Bethany Roberts, que eu não vi o filme até agora. Eu preciso assistir o filme que tá lá na Amazon Prime Video. Li pra ver o cacete do filme. Mas eu não li pra ver o filme, mas eu queria ver o filme, falei muito sobre ele. E que esse livro me abriu muitos olhos do que como era ser um homem gay na Inglaterra nos anos 50. E como era um crime você ser gay. Então assim, é lógico, hoje ainda é crime em um monte de países. A gente tá falando de Catar, né? A gente tá falando de um monte de outras coisas agora que estão voltando à tona. A gente já sabia, né? Mas estão voltando à tona. Então a gente sabe que isso acontece até hoje, né? Embora eu more no Brasil e no Brasil eu tenha muitas liberdades, porém não tenho muitas outras, mas tenho muitas liberdades, a gente sabe que em alguns lugares do mundo a gente tem zero liberdade. Zero mesmo liberdade. Zero. Mas foi muito interessante pra mim entender esse aspecto histórico, porque a gente pensa no hemisfério norte, né? No primeiro mundo, como muito avançados. Eles são muito avançados. Eles são muito civilização, assim, uma sociedade muito avançada. E é importante pra gente, como colonizadas que fomos, que a gente veja que a bosta do ser humano, ela não tá só no país pobre, ela tá que ela é inerente ao ser humano, entendeu? Ela está dentro do ser humano. Eu ia falar também de Escola de Contos Eróticos para Viúvas. Esse é um livro que eu também li esse ano com o pessoal dos apoiadores e é um livro que me mostrou muito sobre a cultura Punjabi. Eu não fazia ideia do que era a cultura Punjabi, que são as pessoas que elas nascem numa parte ali que é meio que divisa entre Índia e Paquistão. E existe uma comunidade dos Punjabi que moram na Inglaterra, em Londres. E esse livro mostra muito como que não só é a religião, a tradição deles, como que eles vivem, né, a vida deles, mas como que pode ser uma coisa que a gente já imaginava, mas como pode ser uma coisa muito brutal, né? Então tem muito... A mulher, quando ela perde o marido, primeiro que ela não pode se separar de jeito nenhum, de se divorciar de jeito nenhum, ela não tem liberdade pra fazer várias coisas sozinha. Se o marido morre, ela não pode jamais ter nenhuma outra pessoa. E se descobrem, né, no livro tem uma trama dessa, um thrillerzinho, se descobrem que essas mulheres estão fazendo alguma coisa fora do que é esperado delas, da tradição, essas mulheres podem ser até mortas, porque eles preferem que a mulher morra do que suje o nome da família, suje o nome do marido. Então assim, pesado, mas a gente sabe que acontece, mas eu não tinha lido nenhum livro que tivesse ainda me mostrado essa parte da cultura mundial. É um livro muito legal mesmo assim, é um livro engraçado, é um livro divertido, mas ele tem essa vibe de thrillerzinho também, que mostra um pouco disso, de como elas são o tempo inteiro vigiadas por outros homens dentro daquele lugar, enfim, daquele bairro, daquele lugar onde elas moram. Mas, no paralelo, elas são viúvas que ainda tem a sexualidade pra discutir, entendeu? Então elas gostam de escrever não, mas contar contos eróticos, criar histórias eróticas entre elas e tal. É muito divertido, é muito leve, assim, ele é leve e pesado ao mesmo tempo, sabe? Mas é muito gostosa a leitura. E também tem, por exemplo, o Tipo Uma História de Amor, do Abdi Nazemian, que é um livro que me mostrou fala muito sobre o início da AIDS, né, o HIV, inicialmente como vírus e depois a doença AIDS, final da década de 80, começo da década de 90 nos Estados Unidos, mas isso também se refletiu mundialmente, e como que a AIDS ainda é, né, mas ela era uma doença com estigma muito grande, de que ela era uma peste gay, de que ela era um câncer gay, né, então assim,
Esse é um livro que mostra muito isso, mostra muito como que o tratamento ainda era muito precário, ou praticamente inexistente, como que a informação ela era muito mal difundida, como que o preconceito era enorme com as pessoas que acabavam contraindo o vírus, e como que as pessoas que não tinham contraído o vírus, elas se sentiam extremamente culpadas, principalmente os jovens, por serem gays, mas se sentirem sujas, se sentirem penalizadas. Tipo, Deus está penalizando a gente porque a gente é gay. Então, assim, sério, é um livro que também tem o lado YA, é um livro jovem, então tem uma coisa de relacionamentos, triângulo amoroso, amizade, escola e tal, mas ele também tem esse foco muito grande no HIV e na AIDS, em consequência, mas também tem uma parte interessante porque o nosso protagonista aqui é iraniano e ele se muda para os Estados Unidos, então a gente também conhece muito de cultura iraniana, até porque o autor também tem essa ascendência, legal. E lógico que eu não podia fazer esse vídeo sem falar de Torturado, do Itamar Vieira Jr., que eu li ano passado, e que também me abriu muitos olhos para entender como existe uma população brasileira enorme que vive em situação análoga à escravidão, não ganha salário, que ganha só um pedacinho de terra, que mal pode construir, que não tem condição de vida suficiente, que não tem saneamento básico, como essas pessoas literalmente precisam sobreviver, porque é isso, né? A gente às vezes, no nosso mundinho classe média, mesmo até o mundinho classe média baixa, mas a gente esquece que uma população enorme no Brasil, elas não acordam de manhã pra fazer coisas pra... Nem que seja assim, eu preciso pagar a minha fatura do cartão, ou eu preciso consertar a minha geladeira. Não, são pessoas que precisam sobreviver. Elas precisam comer, ter o que comer pra não morrer, né? Então, tipo, é isso. O Brasil tem mais de 30 milhões de pessoas em situação de fome. Maior do que a população da Venezuela, inclusive, né? Que a gente usa muito a palavra Venezuela de vez em quando. O Brasil tem mais pessoas passando fome do que total de habitantes na Venezuela. Então, assim, é um livro genial, maravilhoso, incrível, que eu acho que abriu muito a minha cabeça. E também fala de outras pautas aqui, tá? Sabe? Fala sobre sexualidade, fala sobre a questão racial também, porque são pessoas pretas. Então, nossa, esse livro é genial, perfeito. E não tem nada daquela coisa pedante de, eu não tô entendendo, o autor usa palavras que eu não conheço. Sabe que a gente às vezes tem esse medo? Não tem nada disso, tá? Pode ficar tranquilo, vai na fé. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa lista. Eu sei que alguns livros eu já falei algumas vezes no canal, mas eu achei muito interessante fazer esse vídeo porque cada livro desse me abriu um conhecimento de uma parada diferente e eu sei que eu ainda tô muito atrás em vários outros assuntos porque simplesmente eu não tenho vivência, porque eu não tô no meu dia a dia, porque eu não nasci dentro dessa condição, eu não nasci nem próximo da condição de vida que eu tenho hoje, tá? Só pra deixar claro. Mas assim, eu não nasci uma pessoa preta, eu não nasci mulher, eu não nasci trans, enfim, tudo que a gente já imagina. Então assim, os livros eles acabam sendo uma forma de te ensinar muito. Eu tive muito essa conversa com o Bookster no episódio do podcast quando a gente gravou junto, de como o livro, ele te mostra cenários e pontos de vista que a gente não vê, e isso faz a gente ser muito mais humilde, eu acredito, porque eu acho que a gente fica muito mais aberto a outras possibilidades, a entender que a vida não é um morango, principalmente, e mais importante ainda, que a vida que a gente percebe é basicamente a vida de 1%, 2% do nosso povo de Brasil, vou dizer assim, não sei mundialmente, aí eu preciso fazer essa conta, mas enfim, é importante, eu acho que a literatura ela tem esse papel também, e eu gosto muito de trazer esses livros pro meu dia a dia e trazer aqui pro canal também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dá um like, me ajuda muito, se inscreve no canal, manda pra todo mundo. E é isso, gente. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.